Parente pediu demissão da Petrobras e, por conta disso, houve um grande clamor do mercado financeiro pela manutenção da política de preços da Petrobras. Aliás, a Rede Globo de televisão e boa parte da imprensa vende a imagem desse sujeito como sendo a de um indivíduo altamente capaz que salvou a estatal dos repetidos prejuízos e valorizou a mesma estatal no mercado. O objetivo desse vídeo, portanto, é pôr as coisas em seu devido lugar. Aqui eu vou explicar que boa parte dessas informações estão propositalmente deturpadas para que você chegue a conclusões equivocadas sobre a situação da Petrobras e induza você ao erro de achar que essa política de preços é justa e que sem ela a Petrobras terá necessariamente prejuízo, o que não é verdade. No meu último vídeo, que será linkado no final deste, eu dou informações detalhadas e explico qual é o real motivo da manutenção dessa política de preços e relato sobre como ela é nociva para o país. Mas, resumindo o que eu falei, ao contrário do que é dito na mídia, no passado recente, em épocas de queda do preço internacional do barril de petróleo, que caiu de $120 para perto de $35, e em épocas de estabilidade do valor do dólar americano, o preço do mercado interno, ao invés de cair, manteve-se estável e em alguns momentos até chegou a subir. Isso ainda no governo Dilma. Assim, repetindo, mesmo com a baixa gigantesca do preço do barril de petróleo no mercado internacional, aqui no Brasil os preços permaneceram estáveis. Isso porque, para diminuir os prejuízos causados pelo desequilíbrio de preços que foi provocado principalmente pela superprodução da Arábia Saudita, que tinha como objetivo, em princípio, atacar a produção do petróleo de xisto americano. Mas, curiosamente, além disso, desestabilizou economias da Venezuela, Brasil, África do Sul e Rússia. O viés firmado por Pedro Parente é de que o governo sofra com o ônus, com o desgaste provocado pela manipulação dessa política de preços, para que convença a população brasileira que o melhor é privatizar a estatal. Outra coisa, também dita no vídeo anterior, e talvez a mais importante, é que é possível a Petrobras, enquanto estatal, dar lucro, mesmo mudando a política de preços. Para melhor esclarecer você, o que essa mídia desonesta não fala é que a Petrobras teve lucros de 2010 a 2013, quando o preço do barril de petróleo estava em média na faixa dos $100. Eu estou falando em um lucro de 112 bilhões de dólares acumulados apenas nesses 4 anos. Em 2014, o preço do barril de petróleo despencou e prejudicou a todos. A BP britânica teve prejuízos expressivos de mais de 4 bilhões de dólares. E claro, assim, no caso dela, é importante destacar que teve um outro motivo importante que, por conta de um vazamento no Golfo do México, ela teve que pagar severas indenizações. No caso, a Shell teve uma redução de lucros de quase 60%, ExxonMobil e Chevron também tiveram reduções significativas dos lucros e projetaram reduções de investimentos futuros. E em 2015 a situação não foi diferente em nenhuma petroleira do planeta. Mas a Petrobras não poderia ter dado lucro em 2014? Sim, poderia. E, em princípio, até teve lucro. Se você verificar os setores de exploração e produção e abastecimento, eles foram lucrativos. Ocorre que a empresa de auditoria Pricewaterhouse identificou que seria necessária uma reavaliação dos preços de ativos, ou seja, uma reavaliação dos bens e direitos da empresa, o que se chama tecnicamente de impairment. E por que isso? Por conta exatamente das projeções de baixa das cotações dos preços dos barris de petróleo no mercado internacional e, claro, da Operação Lava Jato. A partir de 2014, os preços do barril de petróleo desabaram. Se o Parente estivesse lá, ele teria algumas dificuldades,
para manter um lucro excessivo, saindo de algo em torno de $100 em 2013 para pouco mais de $50 em dezembro de 2014 e para perto de $35 ao final de 2015 e início de 2016. Entende por que a Petrobras estava dando prejuízo? E por que as outras petroleiras do mundo também estavam tendo dificuldades? Exatamente por conta da queda internacional do barril de petróleo e não porque cada um deles tivesse um Pedro parente. Tá bom? Mas isso deve mudar. É natural agora, o preço hoje em dia está $75 o barril estimado, né? E a tendência de redução da produção mundial de petróleo faz crer que o preço do barril deve subir. E mais é sabido que o Brasil deve ser um grande exportador de petróleo na próxima década. E a gente tem que lembrar que nos países exportadores, foi o que eu disse no vídeo anterior, não, na realidade os países produtores normalmente têm preços internos baixos, né? Além de que novas reavaliações de ativos devem provocar incremento nos resultados dos balanços da empresa nos próximos anos. Em outras palavras, e repetindo o que eu já disse no vídeo anterior, a Petrobras tem matéria-prima, o petróleo, e extrair esse petróleo não modifica seu custo de extração de forma significativa e o único fator de influência seria a variação do dólar. Daqui, você não precisa ser um gênio em economia para saber que se o preço internacional subir muito, não precisa repassar esse preço para a população de uma forma linear. E mesmo assim, é possível ainda ter altos lucros. Mas, de outro lado, se acompanharmos de forma linear os preços internacionais, poderemos prejudicar a competitividade do país. Ou seja, será que se o preço do barril de petróleo chegar a $135, como foi na metade de 2008, devemos pagar 80% a mais no preço dos combustíveis? A conta de fazer é fácil aí. Pega e divida 135 por 75, que é o preço atual do dólar. Aí faça a conta, 80%. Ou será que podemos adotar uma outra política que garanta o lucro da estatal, com parâmetros que atendam também aos interesses estratégicos do país, inclusive estipulando, se for o caso, reservas para possíveis contingências, e utilizarmos a estatal como elemento de fomentação do desenvolvimento brasileiro? Lembrando que, ao estipular uma reserva para contingência, nós estaremos distribuindo menos lucros para acionistas, né? Percebam que o buraco é mais embaixo. A cegueira desse pessoal, ou melhor dizendo, a má-fé corroborada e justificada por boa parte da imprensa brasileira, passa a ideia de que é legítimo você retirar dinheiro da saúde e educação para dar lucro para acionistas da Petrobras, o que, por tabela, vai facilitar sua privatização. Ah, mas o governo é o principal acionista da Petrobras. Eu estou querendo privatizar. A ideia é essa. Ou seja, repassar esse patrimônio por um preço vil, como tem sido as privatarias tradicionais feitas aqui no Brasil, independente da capacidade de gerar lucros que essas empresas possuem, né? Atrelar os preços internos às elevações dos preços do dólar e do barril do petróleo é suicídio assistido da economia do país. Temer, diante de outro clamor, o clamor social, recuou em parte, o que aborreceu parente. O que me leva a fazer uma pergunta. Será que parente desejava que Temer deveria confrontar os caminhoneiros e derrotar os protestos? Porque ele não gostou das críticas internas sofridas. Aliás, nem as Forças Armadas demonstraram, em princípio, ter vontade de confrontar caminhoneiros, e daí Temer teve de recuar de suas ameaças e de se apropriar de caminhões na marra. Vocês lembram do discurso? E sabem o que na prática ocorreu, né? Ivan Monteiro, o novo presidente da Petrobras, pretende manter a política de parente. Aliás, essa é uma orientação do governo, deixar tudo do jeito que está. Porém, esse governo é fraco e o povo pode mudar isso. Mas repito, cuidado. A direita não emplacou ainda um candidato e tem como últimos recursos
transformar Bolsonaro de uma hora para outra em um santo ou, em última análise, dar um golpe de Estado. E a política egoísta de Lula, a falta de articulação das esquerdas, ou pelo menos das linhas progressistas, tudo isso retarda a discussão de um projeto nacionalista e progressista. E Lula, nesse momento, só está pensando nele na sua história. E talvez estejamos perdendo a oportunidade de estabelecer um governo coeso com os interesses verdadeiros do país. Enquanto isso, muitos congressistas que patrocinam crimes das mais variadas espécies criaram um mecanismo, para que os atuais medalhões da política tenham vantagem nessas eleições. Eleitor, cuidado. Será que vale a pena apostar em Romários, Tiriricas, Bolsonaros e semelhantes? Pense bem. Vote. Pois a qualidade do seu voto pode ajudar muita coisa a ser resolvida. No mais, valeu.